Vem saber o que a galera da Paulista achou sobre o jogo da seleção brasileira e o título do Corinthians em cima do Palmeiras, depois de muitos anos. Emanuel, tudo bom? Tudo bem. Qual foi a sua opinião do jogo do Corinthians de ontem? O Corinthians entrou bem, proposto para ser campeão, o empate era campeão. Você acha que o Hugo já virou ídolo do Corinthians ou falta muito ainda? Não, o Hugo já é ídolo, né? 3 pênaltis no Campeonato Paulista, ele pegou os 3 pênaltis. Eu sei que a sua seleção é o Corinthians, né? Mas e sobre a seleção brasileira? O que você acha da seleção brasileira? Você acha que tem jeito? Ou... Eu acho que enquanto não mudar a CBF não vai ter jeito. Qual que você acha que seria o técnico ideal para a seleção? O Ancelotti ou o Jorge Jesus. Jorge Jesus? Bom dia, estou aqui com Henrique. Henrique, o que você acha aí do jogo de ontem? Qual a sua impressão do jogo de ontem? Qual foi a emoção O que te marcou ontem, assim? O que mais chamou a atenção? Olha, que ontem foi tudo perfeito, assim, né? Acho que foi um roteiro que tem a cara do Corinthians, né? Um jogador expulso, o goleiro pegando pênalti. O Corinthians, assim, de chances criadas não teve muitas. O Corinthians deu uma bola na trave com o Garro no primeiro tempo. Depois, bem no finalzinho, a chance do Yuri. Mas foi um jogo perfeito taticamente do Corinthians. A gente conseguiu anular as melhores qualidades do Porco, que talvez fosse o que poderia complicar o jogo de ontem. Não deu certo, ontem foi tudo do caralho, assim, mano. Tava uma energia surreal ontem. O antes do jogo já tava impressionante. A aura que tava aquele lugar lá tava... Mano, foi surreal, assim. Foi, tipo, um dos melhores dias da minha vida, assim, facilmente, assim. Foi muito histórico mesmo, eu acompanhei o jogo. E você acha que o Hugo ontem se firmou como um grande ídolo do Corinthians? Cara, ídolo é uma palavra muito forte, né? A trajetória dele no Corinthians está só começando. E com esse título do Paulista, tem tudo para o Hugo se tornar um grande ídolo conforme o tempo. Mas, obviamente, precisa de título. Então, parar no Paulista é muito pouco. Já está marcado na história, porque o Corinthians quebrou o segundo maior jejum da sua história, desde 77, né? Então, assim, óbvio, se o Hugo ganhar uma Copa do Brasil, um brasileiro, uma Libertadores, uma Sul-Americana, tem tudo para ser um dos grandes ídolos do Corinthians e tem uma trajetória e um caminho brilhante ainda pela frente. Sim, com certeza. Acho que o Hugo já é um dos melhores goleiros assim, da história, né? Acho que tá ali atrás do Dida, do Ronaldo Giovanelli, do Cássio, né? Que é um dos maiores ídolos do Corinthians, mas acho que ele tá chegando assim no status de ídolo, né? Eu acho que assim, falar isso tá muito cedo ainda, né? Foi o que eu falei, ele tá começando agora a sua trajetória no Corinthians, conquistou o seu primeiro título, né? Mas eu acho que ele tem tudo para marcar o nome dele na história do clube, assim, se ele continuar, o Corinthians continuar brigando por títulos, né? Então assim, tá tudo começando ainda, tá tudo muito recente, né? Então acho que tem que ter um pouco de calma também ainda, né? Não ficar babando ovo, né, de jogador ainda antes da hora, porque querendo ou não, o que eles conquistaram ainda muito importante, porém ainda é muito pouco perto do que eles podem conquistar. Sim, eu também concordo que a história dele está sendo escrita agora, né? Sim. Ainda não teve um fim a história dele, igual a do Cássio, que provavelmente já teve um fim, mas a história do Hugo está sendo construída agora, né? Sim, com certeza. E o que você acha, assim, que seria importante para o Corinthians fazer no Campeonato Brasileiro? O que falta, assim, para o Campeonato Brasileiro? Você acha que falta algumas peças, contratações? O que você acha, assim, que tá faltando? Eu acho que o principal defeito do Corinthians continua sendo o setor defensivo, a linha de zaga. Os zagueiros do Corinthians são muito irregulares durante a temporada e muito instáveis na partida. Então a gente tentou o Choca, né? Deu desastre lá no Equador. Félix Torres não é um zagueiro confiável, a gente viu ontem, né? Que por mais que ele possa estar fazendo uma grande partida, ele vai dar uma cabaçada, ele vai fazer um gol contra, ele vai tomar um vermelho. É um zagueiro muito desinteligente, para jogar. Nas primeiras bolas ele pode tomar um amarelo. Então assim, eu traria mais um zagueiro, né, para a posição, e talvez uma peça de reposição para o Mateuzinho na lateral. Legal. Quer dar uma consideração final assim, sobre o Corinthians, assim, alguma coisa? O Corinthians é o maior time do mundo, a gente voltou, o Corinthians é gigante, o Corinthians é enorme, e se Deus quiser a gente vai voltar aí a ter muitas glórias aí, né? Ontem foi só o começo, mas o Corinthians é muito grande, o Corinthians é enorme aí, e é isso, mano. O Corinthians é o maior time do mundo. Eu sei que a sua seleção é o Corinthians, né? O Corinthians para as pessoas que são corintianas, assim, acho que alguns clubes são mais importantes que a seleção brasileira. Mas qual que é a sua opinião sobre a seleção brasileira? O que você está achando da seleção brasileira? Qual que é a sua opinião?
Eu vou confessar pra você que eu não sou um grande entusiasta da seleção brasileira, né? Como você falou, minha seleção é o Corinthians, o time que eu gosto é o Corinthians, o time que eu amo é o Corinthians. A seleção é aquele negócio que deixa você puto porque não tem Corinthians, né? Então, assim, mas sobre a seleção, o desastre que foi na Argentina lá, o 4-1, cara, eu acho que falta identificação, talvez, dos jogadores com a seleção que eles estão, dos jogadores entenderem onde eles estão. Eu acho que hoje em dia, para um jogador de seleção brasileira, é mais importante ele conquistar uma Champions League, algum campeonato importante na Europa, uma La Liga, uma Premier League, né? Jogar para um time de menor expressão na própria Premier League e ganhar uma FA Cup, que é o caso lá do Joelinton, do Bruno Guimarães. E eu acho que isso aí é o caminho errado, cara. E eu acho que ontem foi um bom exemplo, né, cara? A atmosfera que ontem teve na arena para os jogadores, aquilo traz identificação, coisa que na Europa não tem, né? E os jogadores, você vê, o Yuri Alberto falou na própria entrevista dele, né, que às vezes eles têm que fazer a temporada inteira, o que jogadores que jogam em times pequenos da Premier League fazem em 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, né, para serem convocados. Então acho que é isso, mano, você, como treinador, você levar jogadores que jogam no seu país, que tem pessoas no seu país que gostam deles, porque querendo ou não, um exemplo, ninguém tem identificação com Bruno Guimarães, Joelinton, né, o próprio Rafinha, muitos, Matheus Cunha, são jogadores que pro povo brasileiro muitos nem sabem quem são porque não jogam aqui. Então talvez levar jogadores que venham fazendo boas temporadas constantes para levar o público brasileiro, o torcedor, a acompanhar a seleção em primeiro momento por gostar do jogador, por ver um jogador do seu time representando lá. E depois, consequentemente, volta aquele negócio de identificação que tinha lá nos anos 2000, 90, né? E anteriormente. Sim, a gente pode ver até essa identificação mais com o torcedor, o exemplo da Argentina, né? Você vê que o torcedor argentino é mais identificado, muito mais identificado que o brasileiro, né? Não, questão de seleção. Com certeza, os próprios jogadores, né? Os jogadores, acho que foi o Depô, alguém comentou assim, eu vi num vídeo, que ele falou, eu tenho uma Copa do Mundo e 2 Copa América, você 0. Para eles é mais importante falar que eles têm isso do que necessariamente o Vini Júnior virar pro cara e falar, eu tenho 2 Champions League, né? Porque na hora que tá na seleção, mano, com todo respeito, mas Champions League não vale porra nenhuma. Sim. Então, você vê que os jogadores argentinos têm aquela conexão com a torcida, que foi criada na Copa do Mundo, que foi resgatada quando ganhou a Copa América aqui no Brasil contra o Brasil. Então, eu acho que a CBF, principalmente, que é uma máfia do caralho lá dentro, mas eu acho que a CBF precisava fazer um trabalho de recuperação, de identificação de torcedor e seleção. Ah, beleza. Beleza, valeu então, Henrique. Obrigado aí. Quer fazer uma divulgação aí? Eu fico sabendo se você tem um canal. Já segue aí minha página do Corinthians aí, Universo Underline 1910. Lá a gente tem cobertura, entrevista com os torcedores na porta do estádio, vídeo das vivências dos jogos. Então lá tem muito conteúdo legal, então já segue lá aí quem for Coringão. E quem não for também pode ir lá também. E é isso, tamo junto aí. Olá, estou aqui com a Larissa. Larissa, qual foi a sua impressão do jogo de ontem? Qual foi a sua expectativa? Já estava esperando o título do Corinthians, a emoção, como foi assistir o jogo aonde? Onde você costuma assistir o jogo? Vai bastante no estádio? Qual que é suas impressões do jogo e suas opiniões? Eu acho que sobre o jogo em si mesmo, eu já estava esperando que o Corinthians ia ganhar, porque também já estava com vantagem. Eu até pensei que o jogo seria 0-0 mesmo, e com o gol do Yuri Alberto no primeiro jogo já seria dada a vitória por isso. Eu assisti o jogo em casa mesmo com meu pai, a gente é muito corintiano, a gente gosta de assistir junto. Eu vou de vez em quando na arena, mas eu adoro inclusive ir, preciso ir mais vezes. E acho que o Corinthians ontem, ele soube organizar bastante a marcação dele para segurar bem, e acho que isso, com certeza, para as minhas expectativas do Corinthians, e acho que vem forte para o Brasileirão, e quem sabe ali mais um título para o Timão, né? Sim, com certeza. E outra pergunta, você acha que o Hugo já pode ser considerado um ídolo do Corinthians ou ainda não? Eu acho que pode ser sim, acho que ele ainda tem muito mais para mostrar dele, mas com certeza tudo que ele já tem feito pelo Corinthians já não tem palavras, ele com certeza já é um ídolo para mim, pelo Corinthians. Ah, legal, legal. Sobre futebol feminino, você acompanha bastante futebol feminino, joga futebol também, qual que é esse interesse pelo futebol? Pelo que você falou, acho que foi através do seu pai, né? Virou corintiano através do seu pai, através da família e tal.
Então, sim, meu pai sempre me levou para esse lado mais do futebol. Eu tentei jogar, mas não rolou ali. Na época eu era muito pequena, tinha muito machismo também dentro, né? E aí eu acabei optando por parar, mas a minha paixão pelo futebol continuou. E sobre o futebol feminino, eu não acompanho muito, mas eu assisti a final da Supercopa que o São Paulo ganhou em cima do meu time. E eu acho que elas mereceram muito. E acho que é isso, e acho que o pessoal tem que acompanhar mais mesmo, porque elas merecem e elas jogam muito. 2027 tem Copa do Mundo Feminina, e aí já tá reservando um dinheirinho pra assistir de perto. Fiquei sabendo que vai ter, acho que a Arena Corinthians Neoquímica Arena vai ser sede, né, uma das sedes. Eu não estava aguardando ainda, mas quem sabe eu possa assistir de perto, até trabalhar, né, com a questão mesmo dos jogos. E é isso, eu acho que vem forte e vai ser muito bom a Copa do ano que vem. Ah, legal. E sobre seleção brasileira, masculina, o que você achou do jogo contra a Argentina? Foi um vexame, acho que essa é a palavra que mais resume o jogo em si. A seleção brasileira está num momento muito complicado, numa fase difícil. Acho que o Dorival tem a ver com isso também, mas acho que não só ele em específico, os jogadores em si são ótimos, mas juntando as peças acho que eles não estão conseguindo entrosar, organizar. E sobre o jogo mesmo foi um vexame. A Argentina está com um timaço, ainda sem o Messi, mas acho que ainda se ele tivesse teria sido pior. Então acho que é isso, a seleção ainda tem muito que melhorar e rápido, porque a Copa está chegando, o ano que vem já. Qual seria o seu técnico de preferência? Jorge Jesus, Tite, Ancelotti eu sei que não vem, Guardiola também eu sei que não vem, mas acho que o que está mais ventilando aí, o nome mais ventilado é o Jorge Jesus, né? Eu acho que ele é o nome agora para a seleção, e eu espero que, se ele entre, ele consiga mudar um pouco a situação que Dorival está deixando aí agora da seleção. Yuri Alberto de 9, você concorda com essa opinião? Na seleção? Concordo sim. Isso aí. Obrigado, Larissa. Obrigada. Valeu. Estamos aqui com o Theo. Theo, qual foi a sua impressão do jogo de ontem? Cara, minha impressão no jogo de ontem é que o Corinthians não teve um jogo tão bom. Eu achei que o placar acabou sendo um pouco magro por estar sendo jogo de decisão em casa. Eu acho que o Corinthians podia ter tido uma performance um pouco melhor. Eu acho que a questão mesmo é porque o Corinthians tem que parar de entrar com salto em campo, e o Corinthians precisa jogar com raça e voltar ao que realmente é o Corinthians. O Corinthians é raça, é sofrimento, mas a gente pelo menos conseguiu garantir essa vitória e conseguir ganhar o título, né, que é o mais importante. Mas eu acho que a raça é algo que sempre falta, e o Corinthians está precisando de um empurrãozinho a mais. Certo. Então você acha que pro Brasileirão precisa de ajustes esse time, né? Não dá pra ir do jeito que tá, né? Pra ir do jeito que tá, acho que precisa de mais elenco, talvez, outras peças, né? Ou tipo, revisar mais o time, ou testar outras peças, né? Exatamente. Eu acho que uma peça que inclusive poderia estar sendo mais usada no elenco do Corinthians é o Thales, que teve uma performance muito boa na temporada passada, no fim da temporada passada, e eu acho que ele merece mais espaço em campo. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que para esse Brasileirão tem, como você falou, tem bastante coisa que ainda precisa mexer, mas eu acho que tá bem encaminhado, viu? O Corinthians tá um time muito bom e tá bem promissor aí para essa temporada. Sim, eu sei que a sua seleção é o Corinthians, né? Com certeza. Mas sobre a seleção brasileira, você acha que o Hugo tá merecendo uma chance, ou é melhor deixar o Hugo ali no Corinthians e não levar pra seleção? Olha, eu não tô nem achando, eu tenho certeza absoluta que ele merece uma chance na seleção. Eu acho que foi ridículo a convocação, principalmente depois que o Alisson não ia conseguir jogar esse jogo contra a Argentina. E assim, cara, Bento, eu acho que o Hugo Souza seria uma opção extremamente melhor. É um goleiro que é muito mais decisivo. Tudo bem que assim, começou a realmente encaminhar a carreira dele muito bem agora, mas eu acho que ele já deveria ter merecido um espaço na seleção, sim. Ah, legal. E sobre a escolha do técnico da seleção, quem você acha que é o técnico ideal e quem poderia ser nesse momento, né? Porque acredito que pro ciclo agora tem que ser um técnico que resolva de imediato, né? Tem 4 jogos aí pela frente, na eliminatória, e tem que ser alguém que dê uma resposta rápida. Acho que o Ancelotti e Guardiola, técnicos de fora, acho que não vão topar, né? Talvez o Jorge Jesus ou o Tite, talvez, né? O Jorge Jesus, eu tinha visto alguns vazamentos que talvez ele toparia, né, acabar treinando na seleção, mas eu não sei se era falso, mas enfim.
Eu acho que é meio absurdo até isso que eu vou falar, mas por todas as críticas que o Tite recebeu nos últimos tempos, mas eu acho que o Tite é um técnico que conhece muito a seleção, já trabalhou bastante tempo com a seleção. Eu acho que para o momento atual a gente precisa de um técnico realmente que seja um técnico de seleção e que conheça e que saiba o que está fazendo. Então eu acho que o Tite seria uma boa opção para o momento atual da seleção brasileira. Não acho o Dorival um técnico ruim, mas acho que ele precisaria de mais tempo para trabalhar a seleção. Acho que agora precisa de alguém, como você falou, para resolver de imediato. Ah, legal, legal. Então, quer dar uma consideração final aí, falar alguma coisa aí, tipo... Cara, acho que menos briga, cara. Eu acho que o que eu tinha pra falar é que, assim, cara, todo mundo briga por causa de futebol, mas os jogadores vão continuar ganhando o mesmo dinheiro, e quem vai estar se batendo aí fora, se machucando, somos nós, né, torcedores, e isso acaba prejudicando um pouco. E eu acho que, inclusive, essas coisas estavam acontecendo no Nordeste, em campeonatos e tal, de futebol, que os jogadores estavam, tipo, os jogadores não, né, os torcedores estão se matando, cara. E, tipo assim, eu sou do futebol raiz e tal, mas, meu, fora de campo, assim, fora de estádio, eu acho que as torcidas precisam ter mais respeito, assim, umas com as outras. Acho que só isso mesmo. Sim, também concordo com isso, né? Tem que ficar ali no entretenimento, ficar na amizade, zoou ali, acabou, e sem violência, Exatamente. né? É isso aí, sem violência no futebol, aqui é o Por recado. favor, aí. hein? Sem violência. Encerrando aqui mais uma série de entrevistas no Vão Livre do MASP, Museu de Arte de São Paulo, o maior vão livre do mundo. Eu espero que a seleção brasileira daqui pra frente, com um novo técnico, faça pinturas e artes tão legais quanto as que tem aqui neste museu.